e nós vamos tentar concluir o nosso estudo sobre casamento. A realidade, nós estamos falando sobre casamento? Não, casamento é muito complexo. Não dá para se falar sobre casamento em 4 slides. Não dá para se falar em casamento sobre um estudo assim rápido. Rodrigo, pode colocar, tá? O que nós vamos falar, na realidade, é sobre bênçãos. 4 bênçãos sobre o casamento. Obviamente, tem mais bênçãos. Obviamente, tem muitos mais temas para se tratar sobre casamento. Aqui não é um assunto exaustivo, é apenas uma temática expositiva sobre 4 assuntos que são muito comuns de, se não observados, dar prejuízo no casamento. Mas tem situações e situações, casos e casos. Não é todo caso o mesmo caso. Por exemplo, esses casos são muito aplicados às pessoas que já são cristãs, já foram batizadas e muitas vezes decidem se casar sem a bênção dos pais, sem uma bênção sacerdotal do pastor, sem colocar nome em cartório, sem pureza sexual. Pastor, e tem disso? Gente na igreja que faz isso? Faz, tem sim. É diferente, por exemplo, de um casal, como uma pessoa que eu vi aqui no chat depois, preocupada porque não eram cristãos, e ela se converteu depois e ficou preocupada porque agora o marido não é crente e ela descobriu se o marido não é crente, ele não é filho do diabo, e se é filho do diabo, o sogro dela é Satanás. Calma aí, quem está perdendo neste caso é Satanás. Vocês 2 eram filhos do diabo, uma se converteu na aliança, e você, mulher, que agora se converteu, que está agora temente ao Senhor, andando nos caminhos do Pai, meu filho, você tem promessa. A palavra de Deus te promete que até no teu silêncio você pode ganhar seu marido. É o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Diz: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, ainda não se converteram, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Olha que legal. Então tem promessa que seu marido também vai se converter. Minha mãezinha está aqui, ela orou 12 anos pelo papai converter. E nesse processo, o filho converteu, filha se converteu e o marido se converteu. O marido estava observando ela, observando o comportamento dela. Então, amado, nesses casos, temos que observar esses detalhes, tá bom? É diferente, por exemplo, também quando o casal se converteu. O casal se converteu, mas eles não são casados no civil, eles não são casados no religioso, e eles não querem saber de regularizar essa situação. Essa situação pode limitar o agir e as bênçãos de Deus sobre o casamento deles. Já acompanhei um caso. A família era um casal e 3 filhos. E o casal disse que se converteu, mas o homem não queria nem saber de casar com a mulher. O PG juntou dinheiro, diz: a gente paga, a gente vai no cartório, o pastor se ofereceu para dizer: eu faço o casamento. O homem bateu no pé e disse: eu não vou casar com essa mulher. Meu irmão, eu te pergunto, hoje não tem mais, infelizmente, não tem mais nenhum deles na igreja, nem o marido, nem a mulher, nenhum dos 3 filhos. Foi uma coisa limitante para o agir de Deus. Então, existem casos e casos. Não se desespere. Se você está aqui apaixonado por Deus, querendo mais de Deus, buscando a Deus, Deus pode mudar toda a situação. Não há nada impossível para Deus. A partir de você, Deus pode trabalhar no coração do seu marido, da sua esposa, e vocês casarem, regularizarem essa situação. Fica tranquilo, tá bom? Eita, vamos lá. Bênção judicial. O que é a bênção judicial, gente? Significa que existe na palavra de Deus uma mensagem de que nós devemos honrar e respeitar as autoridades. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade que está colocada contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si. Existe autoridade sobre um juiz de cartório? Existe. Existe autoridade sobre uma certidão de casamento? Existe.
Existe uma autoridade dada pela Constituição, uma autoridade dada pela Constituição Estadual, pelo Estado, pela comunidade. Existe uma autoridade. Então, amados, quando a gente fala nessa importância de se fazer esse reconhecimento da bênção judicial, é porque é uma bênção essencial para uma questão de legalidade, regularização diante não só de um e do outro, mas da sociedade. Você, por exemplo, tem muita situação de amaziamento. Amaziamento desprotege os filhos. Os filhos ficam desprotegidos espiritualmente, legitimamente, juridicamente. Há uma desproteção, há uma insegurança. Você imagina a situação desse casal que eu falei, dessa família, que o pai falava na frente dos 3 filhos que não ia casar com a mãe deles. Gente, já era menina de 17 anos, uma das filhas. A outra filha tinha 15, o menininho tinha 9. Imagina a sensação e a emoção que tem no coração dessas filhas, dessa família, que o pai abre a boca dizendo, eu não vou casar com ela. Traz insegurança emocional. Traz insegurança afetiva, traz carência, traz um sentimento de abandono, de rejeição, de tudo isso. Não tenha dúvida. Então, meu amado, minha amada que está aqui assistindo este link, este estudo rápido sobre casamento, faz o seguinte, assume essa mulher, assume esse homem aí, principalmente o homem, assume essa mulher. Você já assinou tanta coisa e faz com alegria, assina contrato para financiar carro, bicicleta em 60 vezes, 92 vezes, e não quer assinar num cartório dizendo que você é dessa mulher ou que essa mulher é sua. Faz isso não. Vamos regularizar essa situação e você vai ver um destravar de Deus na sua vida. Você vai ver um destravar do fluir de Deus na sua vida. Você vai fechar portas de dúvidas, portas de questionamentos, porta de abandono, porta de orfandade sobre os filhos e sobre a esposa. Você vai fechar tudo isso assumindo juridicamente que pertence a essa mulher e ela pertence a você. Você sabia que uma certidão de casamento é diferente de uma união estável? União estável, gente, é apenas para regulamentar a questão de bens, só protege bens. Certidão de casamento protege a família, os filhos, os descendentes. Certidão de casamento é um registro oficial, porque há, inclusive, uma publicação no diário oficial daquele estado se há alguém na sociedade, publicamente, que tem algo contra aquele casamento, aquele casal. Olha a notoriedade e o respeito público que se adquire com a certidão de casamento. Então, eu desafio você a viver essa terceira bênção no seu casamento, trazendo aí uma regularização judicial, saindo da condição de amaziado para uma condição de legitimamente casado, sendo um propriedade do outro, um tendo compromisso, aliança, contrato, registro público na sociedade sobre o outro. Isso vai trazer um alicerce sólido sobre o seu casamento. Conhece alguém que anda amaziado, que está fugindo dessa bênção judicial? Indica para ele esse vídeo, esse link, esse culto, e Deus vai falar ao coração dele. Amém? Vou terminar por aqui. No próximo estudo, nós vamos falar rapidamente sobre a pureza sexual, que também é a quarta e a última e também muito importante bênção para o casamento. Tá bom? Vamos falar isso na próxima segunda. Que o Senhor nosso Deus e Pai te guarde, te proteja, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo te abrace, te fortaleça, seja contigo hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.